Opa, aqui. Então, vamos aguardando uns 10 minutinhos aí já. O pessoal que for entrando, eu vou autorizando a entrada aqui. Mas para a gente não atrasar muito, né? Para não prender vocês por muito tempo ainda. Então, só fazer a apresentação, né? Do professor Isaac, da doutora Patrícia. A Patrícia é psicóloga clínica, especialista em psicanálise pela USP, psicóloga colaboradora do Hospital Veracruz de Campinas e psicanalista associada na Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. O professor Isaac é professor titular do Departamento de Psicologia Médica e Psiquiatria da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, médico assistente do Hospital Veracruz de Campinas, psicanalista associado da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo e especialista em psiquiatria pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Então, eles estão aqui hoje para falar com a gente, depois do bate-papo da semana passada, que foi muito legal. A gente, quem não viu ainda pode encontrar lá no canal do YouTube. E hoje eles estão aqui para falar sobre o livro Autismo Muito Além do Diagnóstico, né? Então, dou a palavra aí para vocês começarem. Então, é um prazer, né, conversar contigo, conversar com o pessoal. Nós vamos começar na verdade, nós gravamos um vídeo e nós vamos começar com esse vídeo e, eventualmente, na verdade, houve um engano da nossa parte, talvez esse vídeo se estenda mais do que o tempo que nós temos. Então, se por um acaso houver dúvida, depois na discussão a gente conversa. Então, nós vamos até o tempo que você permitir, 1h30 mais ou menos. Tá ok? Então vamos começar o vídeo. Tá. Eu só queria salientar que tem uma parte do vídeo que vai falar sobre um projeto chamado Tundé, né? Mas esse projeto, ele não emplacou, então vocês desconsiderem, por favor. Tá bom? Deixa eu... compartilhar aqui. Vocês estão vendo a imagem? Tá dando para ver a imagem? Tânia, você está conseguindo ver? Eu quero apresentar aqui a nossa experiência com pacientes autistas adultos, seja aqueles que tiveram antecedentes de autismo desde a infância, ou outros onde o autismo se manifestou mais tarde, as comorbidades e etc. E vamos então à nossa apresentação. Meu nome é Isaac Germano Carniol. Alguns aspectos do meu currículo vocês podem ver aqui. E o importante é que eu passei por uma fase eles não estão vendo o vídeo. Atuando na área não só bioquímica, como comportamento animal, comportamento humano, psicofarmacologia, psicologia. Vocês não estão vendo? Psicoinformação, psiquiatria clínica. Tá. Deixa eu ver aqui. Eu estou compartilhando. Apresentar. Por que será? Não está abrindo a janela de compartilhar. Por que será? Estão vendo a gente? Não está compartilhando. Por que será que não está compartilhando, hein? Será que alguém pode me ajudar? Compartilhar agora. Vocês estão vendo? Estagiei no exterior. Não. Não.
E agora? O que eu posso fazer? Porque eu estou compartilhando e não está aparecendo, né? Ah, agora deu, agora deu. Vou voltar um pouco. Onde o autismo se manifestou mais tarde, as comorbidades e etc. E vamos então à nossa apresentação. Meu nome é Isaac Germano Carniol. Alguns aspectos do meu currículo vocês podem ver aqui. E o importante é que eu passei por uma fase longa como cientista, atuando na área não só bioquímica, como comportamento animal, comportamento humano, psicofarmacologia, psicobiologia. Tive formação em psiquiatria clínica, estagiei no exterior, em pós-doutoramento, e, fundamentalmente, na palestra de hoje, Autismo no Adulto, provavelmente vocês vão ver todos esses aspectos ligados à clínica do autismo no adulto. Eu quero acentuar que essa palestra, apesar de ser eu quem está apresentando, ela foi toda elaborada em conjunto com minha esposa, Patrícia Siqueira Lopes Carniol, a quem o eventual mérito dessa apresentação deve ser dividido. Bom, nós vamos falar um pouquinho de diagnóstico psiquiátrico, e há aproximadamente 160 anos nasceram duas pessoas que marcaram profundamente a história do estudo da mente humana. Indiscutivelmente, um deles foi Kraepelin, Emil Kraepelin, mas com a série de seguidores, gradativamente propiciaram os atuais diagnósticos psiquiátricos com a sua precisão, reprodutibilidade. Aliás, atualmente, em relação à validação desses diagnósticos, começaram a ser notados alguns problemas que eu vou oportunamente comentar. Por outro lado, também nasceu Freud, e a importância de Freud é trazer o sujeito em si, a sua maneira de sentir os problemas, a vida, etc., que, em parte, também aqui será focalizado. Em relação aos diagnósticos psiquiátricos, até recentemente, eles giravam em relação ao aspecto categorial, de tudo ou nada, preto ou branco, e que deu origem à chamada psiquiatria biológica, onde a sintomatologia procurada cada vez seria mais exata, que quais sintomas, em que intensidade, etc. O que tem se notado ultimamente é que, mais e mais, em relação à validação dessa aproximação, em relação à validação, em relação à clínica, que muitas pessoas, muitos pacientes com um determinado diagnóstico psiquiátrico têm também uma sintomatologia, muitas vezes, muito intensa, que caberiam e muito bem em outros diagnósticos psiquiátricos, ou seja, comorbidades. Isso acontece também em relação ao autismo e, em particular, ao autismo no adulto. Eu quero ressaltar que boa parte das informações na literatura sobre o que acontece com o autista, aquele que desde criança foi diagnosticado, até a vida adulta, não provém de biografias, autobiografias, como a Grandin e outros, os chamados savants. E poucas informações existem sobre os não savants, o que acontece com eles na vida adulta. E, mais do que isso, começa a se caracterizar cada vez mais que algumas pessoas têm realmente alguns diagnósticos psiquiátricos, mas se sobressaem nelas algo que se caracteriza ou se assemelha muito em relação ao autismo. Bom, do tudo ou nada da aproximação categorial em relação aos diagnósticos,
Atualmente, nós temos cada vez mais aproximação dimensional. Dimensional seria a presença do sintoma e a frequência deles através do tempo. Quanto a semelhança, por exemplo, da pressão arterial, que numa população a pressão seria 12/8, normal, mais ou menos isso. Também em relação aos diagnósticos psiquiátricos, ocorreria a mesma coisa. Por quê? Porque verificou-se que uma parte da população não doente também tem sintomatologia semelhante àquelas, mas não tão frequente e não tão intensa. Seria dimensional, seria a frequência dessas manifestações que diferenciaria o doente ou não. Pressão acima do 12/8, pressão abaixo de 12/8 normal. Eu quero lembrar que, em relação ao autismo, um dos usos primeiros dele foi feito por um autor chamado Bloiler, depois de Kraepelin, uma pessoa fundamental no estudo das esquizofrenias. E um dos tipos de esquizofrenia, ou a esquizofrenia de um modo geral, teria subjacente às suas manifestações 4 aspectos fundamentais: afetividade, autismo, ambivalência e associação de pensamentos alterados, os 4A da esquizofrenia. Atualmente, existe a literatura fica bastante alterada, porque existem muitos pacientes que são diagnosticados, por exemplo, de esquizofrenia, onde o autismo é muito relevante, é muito prevalente. Depois verifica-se que, na verdade, o diagnóstico mais provável seria autismo. Isso diante daquilo que a gente chama de comorbidade, mas há uma inclinação maior em relação ao diagnóstico de autismo do que de esquizofrenia. A mesma coisa acontece em relação à depressão, acontece em relação a quadros ansiosos e outros diagnósticos psiquiátricos. Eu quero mostrar a confusão que, inclusive, eu tive. A primeira publicação em livro, os outros mais de 100 artigos científicos publicados internacionalmente, boa parte, foi sobre a subjetividade na esquizofrenia. E não só a objetividade do diagnóstico, mas observada, portanto, em terceira pessoa, ou quando a pessoa relata o que ocorre com ela em termos objetivos, de acordo com a cultura, mas também a possibilidade da pessoa manifestar o que ocorre com ela com as suas próprias palavras, com as próprias dificuldades de definir o que é se sentir deprimido ou alucinando e assim por diante. Nós publicamos, então, esse livro, há alguns anos já, com o nome de A Subjetividade na Esquizofrenia. E mais me convenço, e alguns dados de alguns pacientes que vão ser apresentados aqui, se referem a esse paciente. Atualmente, eu não tenho dúvida que o diagnóstico desse paciente seria autismo. Em outro livro, facilmente, já publicado também, nós fomos tentar ver quais, do ponto de vista levando em conta autores como Antônio Damasio e outros neurocientistas, como funciona a mente no sentido de levar em conta não somente o inconsciente psicanalítico, mas dessa vez o inconsciente considerado do ponto de vista biológico, do ponto de vista de funcionamento mental também. E como essas noções biológicas fazem com que sejam produzidos modelos de mente e como esse tal de inconsciente interfere muito em relação à nossa consciência, como os dois se relacionam. E, finalmente, um terceiro livro, dessa vez publicado em e-book, pode ser encontrado para aqueles que se interessarem em qualquer livraria cultura, Amazon e assim por diante. Nesse livro, então, nós não apenas fazíamos o diagnóstico clínico, que eu chamo de terceira pessoa, do que estava ocorrendo com aquele adulto, o diagnóstico de autismo, mas, surpreendentemente, a semelhança dos savants, os sábios autistas, surgiu toda uma manifestação sob a forma de arte,
de poesias, desenhos e pinturas que mostravam o que ocorria com aquela pessoa que tinha esse diagnóstico. E, nesse mesmo sentido, eu gostaria de acentuar o trabalho de Nina Giménez, que é uma série que provavelmente vai aparecer na televisão dentro de pouco tempo, chamado dentro do projeto Tundê. Esse aspecto Tundê é a história de autistas, não só focalizados do ponto de vista da ciência, que é importante, mas também do ser humano que tem essa manifestação e também e principalmente daqueles que o cercam, dificuldades, preconceitos e assim por diante. Bom, eu vou focalizar primeiro o autismo. E o autismo que surge, se é que a gente pode chamar esse nome, eu quero focalizar bem nesse primeiro caso, que não é só depressão, é um isolamento em relação ao meio, que não respondia a qualquer tratamento psiquiátrico tradicional, inclusive eletroconvulsoterapia. E acontece o seguinte, esse era um artista que teve esse aspecto de afastamento do mundo de adulto. Então, eu quero focalizar já aqui que o autismo na criança muitas vezes se manifesta depois que ela vai à escola, tem dificuldades de relacionamento com as outras crianças, o isolamento, a dificuldade de aprendizagem, muitos autistas, inclusive, têm dificuldades intelectuais muito graves. E aqui eu não estou focalizando um autista com essas características aparentemente na infância. É muito difícil reconstruir histórias. E eu estou focalizando já um adulto que entrou num grande... Quando o aspecto externo era como que de um autismo, o diagnóstico dele, não estou afirmando que seja autismo. Mas quando ele procurava e reproduzia através de desenhos o que ocorria com ele, veja uma confusão e a linha do meio escura, mais acentuada, onde um tipo de barreira começa a ficar aparente, tentando separar essa confusão. No caso, é muito difícil de saber se seria de dentro do inconsciente ou de fora, a dificuldade de contato com o mundo, mas, de qualquer maneira, uma representação nesse sentido, e talvez essa seja uma novidade nessa minha apresentação, onde vão aparecer não apenas as barreiras, mas o que ocorre com aquele indivíduo que está apresentando aquela barreira em relação a contato consigo próprio, com o mundo, com os outros, com a família, etc. Gradativamente, esse indivíduo, e eu quero acentuar que o nosso trabalho, afora esses diagnósticos de comorbidade, nós focalizamos 10, juntamente com a minha esposa, 10 pacientes por longos períodos. Alguns desses pacientes, o contato com eles foi gravado, reproduzido, e é interessante que muitos deles, surpreendentemente, como eu falei, focalizavam aquilo que se passava com ele através do que chamávamos de arte bruta. Não é uma arte estudada, eram pessoas que nunca tinham feito poesias, não tinham estudado arte, e, de repente, aparece um material estético muito elaborado. Nesse caso, a ansiedade, que provavelmente contribui para o afastamento, e nesse caso, de uma comorbidade, aparece a estranheza daquela desorganização da sua mente, aparece nitidamente nessa pessoa. E ela representou através de um desenho. Aqui são outros diagnósticos psiquiátricos, também pessoas que se manifestavam não só pela clínica, mas através da arte ou de representação através de desenhos. O isolamento, então eu estou falando de comorbidades, o afastamento que elas tinham e como elas representavam. Vejam bem, não era só depressão, não era depressão, era um afastamento sem afetividade nenhuma, era uma barreira que se estabelecia diante do mundo. Aqui o mesmo paciente, em uma outra ocasião, com as mesmas características de representação. Vamos voltar ao nosso trabalho e ligar as ideias de Damasio, um famoso neurocientista, que eu acredito que muitos de vocês já devem ter ouvido falar. O funcionamento mental, a procura pela vida interior. O funcionamento mental e comportamento humano é, em grande parte, inconsciente, sendo fortemente influenciado pelos sentimentos e emoções primitivas. Isso de Damasio.
A comunicação entre a mente, cérebro, consigo próprio, com o corpo e ambiente é codificada em imagens, em mapas, também chamado cartografias. Esses mapas se intercomunicam entre si e somente alguns chegam à consciência. Quando a consciência é invadida por esses mapas, uma grande confusão se estabelece. Inclusive ideias opostas, gostar e não gostar, por exemplo, amar e odiar ao mesmo tempo. Nas doenças mentais, isso em parte já é um conceito nosso. A partir do inconsciente, a consciência é invadida por imagens, por mapas, por representações não suficientemente estruturadas. E seu manejo se acompanha pelos sintomas, alucinações, delírios e assim por diante. Surpreendentemente pela arte, alguns pacientes, no caso dos autistas, seriam como que savants, e 10 deles são focalizados, muitos deles savants são focalizados nesse trabalho, conseguem organizar e comunicar de uma forma compreensível e criativa este caos. Eu quero focalizar novamente na Maslow, e ele compara aqui com uma orquestra, como é que funcionaria, pelo menos idealmente, a consciência e o inconsciente. Seria como um ensaio de uma orquestra antes de uma apresentação, em que os vários instrumentos testam seus sons, até que o maestro entra, organiza tudo aquilo e forma-se uma linguagem compreensível. O mais curioso da consciência é a ausência de um maestro antes do início da execução. Embora surja um regente, um self, a consciência, o si próprio, conforme a execução acontece. E quando essa execução é possível, eu quero salientar o funcionamento da consciência, que a pessoa começa a ter características de funcionamento mental que são de aspectos mais avançados em relação ao desenvolvimento da mente do ponto de vista da Darwin. Ou seja, os aspectos superiores do sistema nervoso central, córtex, etc., regiões mais corticais, mais superiores, eu quero acentuar uma função hierárquica, aspectos mais primitivos, como que na base, e outros, supervisionando a parte da consciência, esses aspectos mais primitivos. Ainda de Damasio, no esforço para entender o comportamento humano, muitos tentaram passar ao largo das emoções, mas não tiveram êxito. Talvez essa seja uma das críticas fundamentais em relação às pesquisas, em relação aos diagnósticos psiquiátricos, inclusive autismo. Como não é constatado no contato inicial, as emoções ou sentimentos são ditas ausentes ou não existentes ou difíceis de contactar. No nosso trabalho, nós conseguimos. E alguns pacientes, isso demorou muito tempo, contatos semanais, várias vezes por semana, durante um período controlado, muito prolongado, desculpa. Mas o fato que essas emoções surgiram de uma forma muito evidente, como vai ficar mais claro no material que vai seguir. O comportamento e a mente, consciente ou não, assim como o cérebro que o gera, recusam revelar os seus segredos, a menos que a emoção e os muitos fenômenos que se escondem sobre o seu nome sejam inseridos na equação, e toda a sua importância reconhecida. Eu acredito que esse é um dos aspectos fundamentais. É difícil falar em subjetividade, porque ela não é mensurável, etc. E não somente as emoções representadas, eu estou triste, estou alegre, assim por diante, mas coisas mais profundas, onde não existe uma linguagem determinada, passem a fazer parte da procura da clínica, dos vários diagnósticos psiquiátricos e principalmente do autismo. A procura pela biologia, pela neurologia, dos substratos neurológicos, localizacionais, dos funcionamentos mentais, teve um grande progresso ultimamente. Nós vemos aqui uma representação de várias regiões cerebrais que seriam responsáveis por várias funções e que seriam alteradas no autismo. Eu quero lembrar que a semelhança de que ocorre, e é um cientista chamado Boutron, um grande especialista em autismo que traz esse conhecimento depois de fazer uma revisão, meta-análise da literatura, que o cérebro do autista funciona de uma forma semelhante
ao fenômeno que ocorre em pessoas, por exemplo, que são cegas de nascença. Para compensar essa cegueira, as pessoas como que desenvolvem, elas continuam cegas, mas elas desenvolvem áreas como se essas áreas tentassem compensar aquela falta em relação à visão. E não só nessas áreas de visão, mas também em outras áreas. Acreditamos que o mesmo ocorre, tudo indica que ocorre, o Motron encontrou, pelo menos neurofisiologicamente, ou mais corretamente, através de imagens, esse hiperfuncionamento de várias regiões cerebrais. Nós vamos apresentar algo que transparece nesses 10 pacientes focalizados, um pouco, alguns exemplos desse hiperfuncionamento de outras regiões cerebrais. Por exemplo, classicamente é apresentado o diagnóstico de autismo, também bastante estandarizado na infância, crianças que fazem movimentos repetitivos, brincam a mesma coisa, de uma forma que para o adulto até, essa criança é muito tranquila, ela coloca os carrinhos em ordem, não incomoda e assim por diante, mas assim que ela entra na escola, vê que, a não ser nesse mundo perfeito de organização, esse sujeito não consegue se adaptar, não consegue ter amigos, muitas vezes é alvo de bullying, e um fenômeno autista muito grave começa a ocorrer, alguns deles, inclusive, que eram classificados dentro da síndrome de Asperger, muito inteligentes, que se desenvolvem em muitas áreas, mas são pessoas usualmente muito sofridas. Existem alguns testes clássicos, eu não vou entrar em detalhes, mas nesse teste, bonecos são apresentados, eu não vou entrar em detalhes nesse teste, provavelmente os queridos o conhecem, mas o fato é o seguinte, que os autistas, eles permanecem nos mesmos pensamentos, mas, surpreendentemente, eles como que têm uma cegueira em relação a perceber, olhar os olhos dos outros, focalizar os olhos, vejam aqui nesse slide, e que as pessoas normais, ditas normais, elas focalizam os olhos dos outros quando entram em contato. Os autistas, pelo contrário, focalizam na boca. Isso aqui é Richard Barton, Elizabeth Taylor, um filme clássico. E os autistas, pelo contrário, focalizam pela tensão, provavelmente, que acontece dentro deles, eles focalizam a boca, eles não olham para os olhos. E é mais curioso ainda, isso através do trabalho feito nesse filme, um sketch desse filme, que quando a tensão emocional é muito grande, a visão se espalha e não é focalizado em nenhum aspecto em particular, muito menos os olhos, que é uma das características dos autistas. Eu quero, então, acentuar que, curiosamente, esse mesmo autista que não focaliza os olhos, ele é capaz, em seguida, de encontrar um objeto escondido que todos os outros não seriam capazes de achar. Eu vou dar um exemplo clínico com um dos nossos pacientes. Ele foi com o pai comprar um boné numa loja que nunca tinha estado. O pai queria um determinado tipo de boné. O vendedor olhou para todas as prateleiras carregadas de boné, o pai, etc. E este paciente, adolescente adulto, acompanhando o pai, foi capaz de descobrir rapidamente, escondido, atrás de uma prateleira, um boné que era apropriado e coincidia com aquilo que o pai queria. E vamos focalizar, então, a repetição. Então, nós vamos mostrar um pequeno slide onde esse aspecto de repetição, primeiro, nós vamos mostrar uma criança, nosso paciente, a Patrícia, ocorreu e foi filmado um latido de cachorro atrás, que o barulho que essa criança fazia ao movimentar os brinquedos dentro do aquário irritou os cachorros que estavam no nosso quintal. O próximo filme, então. Vamos ver como é que isso acontece na vida adulta. Um dos nossos pacientes, ele não apresentava esse movimento dentro do aquário, talvez até metaforicamente apresentado. Mas em alguns momentos ele começava, vejam bem, um paciente
que teve um destaque em relação a planejamentos econômicos, que tinha características autísticas desde a primeira infância, e nem sempre isso acontece, e que, de repente, como que explodiu. Esse paciente já no isolamento total em relação ao mundo externo, não era depressão, não respondia aos tratamentos antidepressivos. Esse paciente levantava no meio da noite e dava, durante 3 ou 4 horas, voltas seguidas em torno da cama. Ele só parava quando ele cansava, não aguentava mais fisicamente. E para nós corresponde, no adulto, a essa manifestação. Esse outro paciente que nós focalizamos nesse slide a seguir, ele tinha uma necessidade de perfeição muito grande. Como nós vamos ver no filme que vai ser apresentado daqui a pouco, e esse é um exemplo apenas, ele foi traçar quadrados e gradativamente ele precisava aperfeiçoá-los cada vez mais. Como ele fazia isso, ele percebia que usando a régua não era perfeito. Ele precisava essa exatidão diretamente provinda da sua mente e do seu cérebro. E esse quadrado xadrez praticamente perfeito foi feito à mão livre. Foi feito de uma forma contínua, praticamente num tempo não muito prolongado. E nós vamos ver um filme do que o próprio paciente tem a dizer a respeito. Teste, eu vi que esse ficou bom. Ficou bom, eu fiz esse. Mais complicado. Antes disso, fiz um mais complicado. Não ficou bom, porque excesso de complicação. Fiz esse, mais caprichado. Depois fiz esse e esse. São diferentes da intenção desses. Foram testes, esse tinha intenção. Qual a diferença entre esse e esse? Esse foi feito com uma caneta que não apaga, caneta permanente. São movimentos mais simples, mas não pode errar de jeito nenhum. Se errou, não tem volta. Esse, eu posso voltar, eu posso apagar se errar. Só que é uma... O que aconteceu? Esse mesmo paciente nos deu uma indicação de como são formadas as barreiras e como se traduz através de uma linguagem. A procura dessa representação através da ciência talvez leve um tempo a ocorrer. Ele desenhou montanhas refletidas provavelmente no lago. Se vocês observarem essas montanhas, elas têm picos, elas têm pontas. E essas montanhas são muito semelhantes àquilo que ocorre numa figura que ele fez gigantesca. E a boca dessa figura é permeada dessas representações. E ele comenta que essas representações vêm de animais, ele vai formando essas associações a partir de animais selvagens que dilaceram como predador as suas vítimas e assim por diante. E é interessante, então vejam que a boca é permeada, essas montanhas como que são representadas como montanhas, na verdade é uma síntese de algo muito complicado que lentamente vai se formando na sua mente. E esta figura dantesca ele enquadrou e colocou no quarto dele. E vejam que com esses dentes, com essa ameaça, não pode entrar nada, não pode sair nada, ou seja, surge o isolamento, o autismo. Nós vamos ver um pequeno filme em que o próprio paciente fala alguma coisa sobre isso. Olha aí, vamos comparar isso. Olha lá a boca dele, a boca. Bom, vejam os detalhes. Esse é um famoso autista, Asperger, na época, o DSM-5 considera, não focalizou Asperger, focalizou Asperger dentro de um aspecto, dentro de uma aproximação mais geral, dentro do autismo. Esse é um artista famoso. Vejam os detalhes que ele chega em relação à representação de uma cidade. E vejam que esse nosso paciente, e esse outro, isso vai ser algo no próximo livro nosso,
onde representaríamos a complexidade que ele atinge nessa necessidade de perfeição, de representação do seu mundo interno. E ele parte para o mundo apenas, ou quer partir apenas, quando essa perfeição existe. E aqui eu não vou entrar em detalhes, mas eu vou mostrar para vocês como é que a história desses pacientes torna uma história tradicional junto a ele próprio, junto aos familiares, etc. Uma própria versão de sua história foi bonita. E, infelizmente, os detalhes vão aparecer no próximo livro sobre autismo no adulto, que nós podemos publicar proximamente. E esse paciente, então, ele colocou a fábula de sua vida. Nessa fábula, ele veio, aqui está em detalhes, nas suas próprias palavras, ele vem numa família muito saudável, aparentemente, com mãe muito afetiva, mas autoritária, o pai meio ausente, mas tomando conta da família, uma irmã e ele próprio. Ele vivendo nesse mundo protegido, nesse mundo encantado, onde os problemas começam a surgir quando ele vai na escola. Ele fica isolado no recreio. Vejam bem, esse é o paciente que atingiu uma posição muito importante em relação ao planejamento de políticas públicas no Brasil. Vejam que ele, na escola, não consegue se comunicar, fica ausente, não entende absolutamente nada, ou muito pouco do que é apresentado. Ele apenas quer brincar, ele quer ficar nas suas repetições. Um dia ele vai na garagem e descobre revistas científicas, revistas sobre arte, e de uma forma intensa começa a lê-las, e cada vez mais ele se isola nesse mundo, e cada vez mais consegue participar do mundo de fora. O que acontece? Já com 9 anos, a família desesperada, a mãe com uma régua, de uma forma coercitiva, tenta fazer com que ele aprenda, porque a professora avisou que ele vai ser reprovado. E ele aprende de uma forma coercitiva, o que então a sua espontaneidade não conseguia se adaptar. Aliás, é muito comum que o autista ele tenha uma forma particular de se aproximar do mundo. E ele reclama quando o obrigam a seguir padrões para os quais ele não está preparado e ele quer sair daquele isolamento. Mas quando isso é feito de uma forma coercitiva, isso traz um grande sofrimento. Isso mostra o desencadear da sua carreira, onde mais e mais ele apresenta-se, ele consegue, até certo ponto, cumprir tarefas. Mas essas tarefas, cada vez, tornam-se mais difíceis, como que são papéis que ele vai representando. E parece que o seu eu mesmo, a sua pessoa, não se vê representada nessas manifestações. O que ele prefere, e inclusive esse paciente é muito interessante, a Grandina, o famoso caso da literatura, ela inventou uma máquina de abraçá-la e com a qual ela consegue ter uma certa contenção e participar de uma forma, como se for, ela usando as palavras dela como computador no mundo. Esse paciente, ele se sente isolado do mundo, e os únicos momentos, já como adulto, em que ele se vê satisfeito, é quando ele consegue um abraço. Não é qualquer abraço, é filho do seu abraço, o abraço do filho de 8, 9 anos, com o qual ele se identifica. E não é um abraço igual ao da Grandina, o que até talvez possibilite ele participar um pouco mais do mundo depois. É um abraço afetivo, com emoções. Aqui é a representação que ele faz do seu mundo externo, ou como é que ele lida com as relações sociais de uma forma muito confusa. A cada momento, ele é obrigado a estabelecer padrões que ele como que não sabe o que vem de dentro, ou já o inconsciente não se manifesta, a pessoa não percebe, mas esse inconsciente invade a consciência e vejam a confusão que se estabelece dentro desse ser. E através de poesias como essa, infelizmente eu só apenas quero referir a poesia ao qual ele produziu, ele diz: meu Deus, eu repeti padrões, eu não fui ninguém. Eu consegui representar vários papéis e chegou um momento da vida que o meu Asperger, o meu
autismo ficou claro. Eu não consigo mais participar do mundo. Eu não estou deprimido e, no entanto, não consigo participar mais do mundo. E um outro paciente representa isso, que a sua mente, o seu ser, é representado por placas metálicas, modelos sucessivos que ele é obrigado a ter para sobreviver no mundo. Então, veja que aqui eu estou trazendo uma ideia um pouquinho diferente, que muitos autistas conseguem, como que, sobreviver até um determinado momento de exposição interna. Até que isso não mais é possível, e até esse ponto ele usa como que placas metálicas, representações, figuras, como se fosse um teatro da vida. Esse mesmo dos pacientes mostrou isso através de um exemplo muito claro. Ele tinha um medo enorme de altura, é um paciente autista. Ele tinha um medo enorme de altura. E, no entanto, ele foi para Campos do Jordão, não sabendo nada de alpinismo. Ele subiu a Pedra do Baú, segurou, quase precisa ser um alpinista para subir nessa montanha, nesse monte, esse pico. E ele conseguiu, como ele conseguia até então na vida, subir automaticamente nessa montanha, que poucos conseguem fazê-lo, ou pelo menos os não preparados fisicamente. Quando ele chegou no alto, e vejam que forma uma barriga em cima, ele deitou-se com o corpo protegido e apenas pôs o rosto para fora para ver onde é que ele estava. E quando ele viu, ele se atemorizou com a altura, ou seja, o autismo dele chegou a um nível onde ele era obrigado a ter contato com o mundo, e nesse contato do mundo ele entrou como que em paralisia, com barreira, e tiveram que carregá-lo para baixo, porque ele não conseguiu mais descer. Vejam esse paciente se protegendo do mundo externo. E eu quero trazer uma outra coisa, que a pessoa se protege também do mundo interno. É a bagunça do externo que aparece em determinadas... Ele consegue representar o externo, que ele não consegue pensar sobre ele de uma forma adequada, e esse slide representa isso de uma forma muito clara, mas também ele está apreensivo com o seu mundo de dentro, com o seu inconsciente, que de alguma forma, às vezes com essas manifestações de estímulos externos, mas às vezes através de memórias também se manifesta. O medo dele é muito grande. Ele representa o grito do Munch, o que está ocorrendo com ele. Nesta barreira que se estabelece, é incrível que alguns se desenvolvem cientificamente, tornam-se savants e assim por diante. Mas outros, de uma forma, não aguentando os buracos na vida, as dificuldades e etc., eles caminham para uma ideia racional muito perigosa. E esse paciente, diante das dificuldades, do sofrimento, ele caminhou para várias tentativas de suicídio. E é interessante que, mesmo no suicídio, mesmo portas fechadas, o sujeito está telado diante das portas, mas mesmo esse olho tem uma chave diante dele. Mesmo depois da tentativa de suicídio, ele tem ainda, ou se reabre, uma esperança de abrir uma das portas de participação do segundo. Essa barreira se estabelece em relação ao mundo. Essa barreira se estabelece através de uma distância, uma cerca. Ou, segundo alguns pacientes, aqui é representado por um aquário cobrindo a parede. O mundo interno, bagunça. O mundo externo, não consigo me adaptar. Surge essa proteção de vidro, que pode ser de vidro espesso, claro que eu estou falando uma figura de linguagem. Esse vidro espesso, dentro dele, eu não tenho a bagunça, eu não tenho o mundo externo, mas algumas ideias racionais ainda permanecem. Aqui é um outro exemplo que, quando nós tentamos aprofundar o que ocorre nesse isolamento, e isso pode ser visto no livro sobre o autismo, que já foi publicado, quem quiser ver mais detalhes, infelizmente aqui não é possível, que ele se transforma numa pedra de gelo, nessa parede de aquário espessa, e a partir daí surge a ideia de não aguentar o externo, o interno, ou medo também essa não vida. Aqui está representado, então, as duas possibilidades: o isolamento, o mundo interno, que é um buraco negro cheio de energia, que não consegue se organizar para participar de uma vida própria em relação aos outros, e como esse outro paciente representou
ele está vivo, aparentemente participando, mas seu coração, suas emoções estão mortas, estão em linha reta, dentro de eu vou brincar, dentro de um eletrocardiograma da alma. A sua possibilidade de participação está com muita dificuldade. Então, dentro do autismo, ele se mostra estático, ele procura participar da vida como se fosse, para ele é sentido como uma máquina de moer carne. Ele se sente despedaçado. O filme Rain Man, quando o sujeito é muito estimulado, ele fica totalmente perdido. O meu paciente na Pedra do Baú, que precisou ser carregado para baixo, porque não conseguia. Vou interromper aqui. Ele traz complexos muito grandes. Oi, Tânia. Oi. Será que pode só concluir esse raciocínio no próximo, e a gente, no próximo slide, já, esse daí, ó? Legal. Nada. E muitos até focalizando o aspecto Savan, pensam que ele progrediu, que ele está participando da vida. Muitos dos nossos pacientes mostram que essa participação é muito parcial. Surge um labirinto. Acho que... Olá, Tânia. Opa. Sim. Deu para pegar mais ou menos a ideia? Sim, sim. É bem interessante, bem legal. Os desenhos bem interessantes também, né? Essa última imagem, como ele se sente todo despedaçado, ele se vê no espelho, mas não se enxerga. Bem legal. E alguém quer fazer alguma pergunta? Ninguém? A gente está de novo com pessoas tímidas, né? É o Paulo. Lá, o Paulo. Oi, desculpa. Boa noite para vocês. É muito interessante o trabalho de vocês. Eu queria fazer uma pergunta, que assim, não necessariamente relacionada com essa coisa da arte. Eu vi a entrevista anterior de vocês, semana passada também, e eu vi que o cara pintava coisas muito bonitas e tal. Eu até fiquei impressionado. Se vocês fizessem uma curadoria daqueles trabalhos, seria uma exposição que ia fazer muito sucesso, viu? Mas eu gostaria de... A minha pergunta assim, pelo que eu entendi, então o autismo, ele seria, na verdade, não seria uma coisa binária, tem ou não tem, né? Teria um espectro de traços que seriam relacionados com o autismo. Então eu gostaria de saber se um histórico de vida um pouco complicado, assim, com vários problemas desde de casa, com a família, relacionamentos abusivos, violentos e tal, podem fazer com que isso mimetize um comportamento autista no sujeito e tende a evitar se relacionar com os outros, porque o tipo de relacionamento que ele conhece nunca foi bom. Então, esses mecanismos de defesa simulariam, mimetizariam um traço de autismo, alguma coisa assim? Isso é possível? Quer responder? Pode responder. Bom, em relação à memória... Olá, Paulo, tudo bem? Prazer, viu? Em relação à memória, muitas vezes a memória em si, de aspectos traumáticos, não se reproduz, mas existe como que uma memória para os aspectos emocionais. Então, esse é o primeiro aspecto, a emoção exacerbada, etc. Então, na verdade, na minha visão atual, são múltiplos aspectos, né? Aspectos genéticos, aspectos constitucionais, aspectos de desenvolvimento, e resultante, assim, são múltiplos aspectos, dependendo da pessoa, um ou outro aspecto pode estar interferindo mais. Epigenético. É como uma influência genética, né? Você tem uma constituição genética, mas você precisa de um ambiente adequado para aquele gene se manifestar. Não estou falando em relação ao autismo, gene, mas como metáfora, como uma alegoria do que pode acontecer. Então, são múltiplos aspectos que podem estar interferindo, e nós atualmente, nós tendemos, dentro da psiquiatria, a ver
o que é visível na sintomatologia atual da pessoa que está sendo examinada. Então, se ele está isolado, se ele não participa e assim por diante. Mas, em primeiro lugar, essa não é uma linguagem única pela qual a pessoa pode se manifestar. Muitas vezes surge através de pinturas, desenhos, outras manifestações, que pela palavra de dicionário não seria possível. E esse aspecto subjetivo que nós corremos atrás. Na outra apresentação nossa, eu usei como uma metáfora, uma alegoria, eu sempre misturo as duas coisas, mas, de qualquer forma, em Londres existia um prédio que abrigava pessoas muito pobres, imigrantes e assim por diante. E esse prédio tinha problemas na eletricidade e assim por diante. Esgoto. E houve um projeto de ajuda a essas pessoas. Então, eles transformaram esse prédio numa casa de boneca. Lindo por fora, pintado. Quem visse por fora e percebia que era um aspecto fantástico. Mas o que vinha de dentro acabou explodindo. Esse prédio pegou fogo e aquela pintura que tinha sido feita e que transformado a pessoa usando a alegoria, então, em algo funcionante, ajudou até a queimar aquele prédio, causando um número maior de vítimas. Então, para nós, para mim, acho que para a Patrícia, são múltiplas variáveis. Agora, mesmo que nós não possamos medir essa subjetividade atualmente, ela existe. E influencia e muito todos os nossos comportamentos, e principalmente pessoas que têm uma dificuldade maior de se adaptar ao mundo. Não sei se eu respondi a sua questão ou mais comentei, Paulo. Então, que são coisas... tem muitos fatores envolvidos, né? Mas posso aproveitar e fazer mais uma pergunta? Pois não. É uma coisa que estava aqui na minha cabeça, que eu fiquei curioso agora, porque assim, sempre que eu vejo falar de autismo, eu ouço falar de autismo, os pacientes, isso me chamou a atenção, são sempre homens. Existe alguma ligação entre autismo e o sexo? Porque, assim, eu nunca vi uma mulher autista, sempre homens autistas. Aí eu fiquei curioso para saber se tem alguma associação entre autismo e o sexo masculino. Paulo, eu lembrei de uma paciente que, inclusive, eu estou atendendo, porque eu não sei se vocês observaram, a esquizofrenia e o autismo têm uma relação. E muitas vezes o paciente, quando vai sair do autismo, daquela barreira que o Isaac apresentou em um dos desenhos, ele pode sair com uma linguagem e ele pode sair quebrado, ele pode sair esquizofrênico. E eu, atualmente, eu atendo uma paciente que ela tem o diagnóstico de esquizofrenia, mas ela passou por uma fase de um autismo, uma barreira muito grande, e atualmente ela está, inclusive, trabalhando, ela montou um restaurantezinho, tá? Uma marmitaria, e ela ainda continua delirando, mas aprendeu a lidar com os delírios dela, e ela conversa com as panelas. Nós transformamos as panelas, as tampas das panelas, como se fossem, ela vê rostos naquilo. Então, a gente coloca, eu sugeri que ela colocasse na parede, tá? E ela transformou as panelas em personagens, e ela cozinha muito bem, mas ela vai conversando com os personagens dela ali. Então, ela conseguiu, de alguma maneira, se juntar por dentro, né? Venceu o autismo, a esquizofrenia, e hoje ela participa da vida, tem família, tá? Bom, em relação à sua pergunta, a sua questão, você tem razão. É mais frequente o diagnóstico de autismo e Asperger no sexo masculino. É muito difícil dizer exatamente por quê. Talvez pela plasticidade? Não,
provavelmente o tipo de educação de sempre usar azul e as mulheres usarem rosa, eu não sei, pode haver também aqui uma influência do desenvolvimento masculino e feminino, mas também pode ter também um aspecto genético que esteja influenciando. Aliás, eu faço questão de sempre lembrar que me horripila, o Asperger, ele desenvolveu as teorias dele durante o regime, quando o nazismo estava se instalando, já tinha se instalado na Alemanha. E ao lado dele desenvolver essa possibilidade, veja como é que o ser humano é, né? De fazer o diagnóstico de Asperger, que seria um autismo, que o sujeito tem um nível de inteligência elevado, assim por diante, mas ele, com os seus experimentos, levou muitas crianças, ele fez experimentos que as pessoas morriam. Dentro do regime nazista, estava-se à procura de uma eugenia, que naquela época eles acreditavam piamente nisso. Então, veja como a história é complexa. A mesma pessoa que chega ao diagnóstico de Asperger é a mesma pessoa que levou, poderia ser condenado em relação a esse aspecto cruel de ver o mundo, e que crianças que não conseguissem superar as barreiras deveriam ser eliminadas. E Paulo, eu nunca li nada assim a respeito, nenhum tipo de estudo entre autismo e mulheres, mas me ocorreu que os homens, assim, até pela própria cultura, eles iam mais para a vida, né? As mulheres ficavam mais fechadas. Então, eu não sei se tem uma influência também cultural, histórico-cultural, né? Mas me ocorreu que as mulheres vêm de um tempo para cá participando mais da vida. Então, eu acho que está aparecendo o autismo nas mulheres mais recente. Tem mais um, das que conseguem e as que não conseguem, né? Tem alguns conhecimentos muito interessantes que a gente, como médico, né, a gente vê um tumor, então a gente, olha que interessante, né? É terrível, né? É um tumor que está sendo focalizado. Mas a esquizofrenia, a hebefrenia, que é um tipo de esquizofrenia, se instala mais precocemente em homens que em mulheres. Então, aí talvez já esteja uma influência cultural. Também quando eu fazia experimento com cannabis, e no início, isso foi há muito tempo, e as mulheres tinham manifestações diferentes do que homens quando a gente estudava o efeito da cannabis socialmente. Então, tem influências que é muito difícil você não levar em conta o que a sociedade exige e usar azul ou roupa rosa, não sei. Obrigado, Paulo. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Oi, boa noite. Meu nome é Aline. Eu gostaria de fazer uma pergunta relacionada à criança, né? Porque eu sou professora numa escola estadual. E no caso de uma criança autista do primeiro ano, quando essa criança exibe um comportamento extremamente violento, qual é a melhor postura dos educadores na tentativa de ajudar essa criança a voltar, a se centrar, e que não seja muito na linha de ceder ao que ela quer? Por exemplo, às vezes ele exibe esse comportamento violento porque ele quer acessar o YouTube, por exemplo, e às vezes não é o momento ali na aula, e aí ele exibe esse comportamento extremamente agressivo, chegando a bater na professora. E aí, como lidar com essa situação, que é bem complexa, assim, no ambiente escolar? É muito difícil falar num caso específico, né? Eu acho muito interessante a sua questão. Inclusive, atualmente as crianças são incorporadas e muitas vezes os professores não têm aquela assistência que deveriam ter eu sou a favor dessa incorporação das crianças com dificuldades, mas de qualquer maneira os professores deveriam ter mais assistência para poder lidar. Eu estou tentando imaginar um caso como esse,
E Posso falar? Eu me lembro, há muito tempo atrás, havia um Hospital Pinel, lá em Porto Alegre, em que eles eram, na medida do possível, contra. Não estou dizendo para você fazer isso com a tua criança, de jeito nenhum. Mas que eles não usavam só medicamentos para acalmar as pessoas. Então, quando uma pessoa está... Eu estou falando de uma alegoria, fique bem claro. E para acalmar as pessoas, eles se aproximavam dela com cobertores frios, sabe? Com cobertores, com lençóis frios, e sem nenhuma agressão, e os próprios pacientes se aproximavam, eu me lembrei disso, não sei porquê, mas se aproximavam dessa pessoa, e o paciente se acalmava. Então, Deixa eu só completar. Então, na verdade, nesse caso, precisaria ver por que dessa agressividade, né? O que está acontecendo com essa criança que surge esse comportamento estereotipado, agressivo, e ele precisa de limites, porque senão ele pode se tornar perigoso para si próprio, para outros, principalmente crianças muito pequenas, né? E então fica muito difícil dizer. Existem técnicas comportamentais, o ABA, por exemplo, atualmente está sendo utilizado. Eu não uso esse tipo, apesar de eu ter tido formação nesse sentido, eu não uso muito esse tipo de aproximação, mas é respeitável também, onde procura se modificar o comportamento. Mas eu acho muito importante, ao lado da modificação do comportamento, para ver o desenvolvimento daquela criança como um todo. E, nesse caso específico, o que estaria por detrás daquela agressividade? O que me parece é um comportamento estereotipado, onde, a partir do inconsciente, surgiriam pulsões que se desenvolvem em atuações e que não é uma agressão em relação a determinadas pessoas ou crianças, é uma agressão estereotipada, é uma explosão de vida dentro dele que surge dessa maneira. Eu queria complementar em termos práticos, porque a gente tem uma certa experiência. E, assim, é claro que você tem que considerar o mundo interno dessa criança, mas numa situação como essa, perante outras crianças, o professor, ele precisa intervir de alguma forma, né? Então, assim, te agredir não pode, esse é o limite. Então, você deve abraçar essa criança, não machucar ela, não é isso, é segurar ela. Se ela estiver esperneando, segurar os bracinhos, se as pernas estiverem se debatendo, é segurar essas perninhas, sabe, pedir ajuda de algum auxiliar, se você tiver, para conter essa criança. Isso vai acalmar, porque muitas vezes, internamente, a criança ela está naquele estado do espelho que o Isaac mostrou. É uma criança que está despedaçada por dentro, ou dissociada, ela não está inteira, e ela sente como se o corpinho dela estivesse derretendo. É uma criança que ela está num estado meio sem corpo. Ela está sem corpo. Então, você pegar o bracinho também e fazer uma massagem no braço, nas mãozinhas, isso vai trazer à mente da criança um contorno corporal. Também vai devolver uma sensação corporal para essa criança e ela pode também se acalmar. Então, existem algumas maneiras como essa que você pode atuar, sabe? E pedir para fazer um desenho, aí vem esse vulcão que o Isaac tá falando, alguma maneira da criança se expressar através de argila, de alguma forma, observar se a criança tem algum interesse específico e dando o material que ela se interessar. Por exemplo, ela quer ir no Google. O que ela está querendo ver no Google? Vai lá junto com ela, abre a tela junto com ela para ver o que ela quer te mostrar lá no Google. Às vezes, ela está querendo te mostrar alguma coisa. Então, algumas sugestões. Muito obrigada, viu? Levar principalmente em conta que existe uma desordenação, que vista de fora é uma agressão, mas fundamentalmente dentro daquele ser, daquela criança, está havendo uma desordenação muito grande, e essa desordenação às vezes não atinge um aspecto simbólico, um aspecto dirigido,
simbólico no sentido de não poder ser tradutível através de palavras. Então, algo, umas explosões, como se fossem geysers, que surgem de dentro da criança, e não dá para sentar em cima de um geyser, precisa lidar com ele. Às vezes a criança ela começa a se masturbar em casos extremos. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas os pais ficam desesperados porque eles sexualizam, achando que a criança está tendo um prazer sexual ali. E não é, é um desespero para romper essa barreira interna e vir para fora. É o geyser que o Isaac está falando, né? Então, ela precisa dessa explosão da ejaculação para vir para fora, para romper uma barreira. E os profissionais, inclusive da nossa área, muitas vezes ficam assustados, não sabem como lidar, né? Então, eu tive um caso de uma criança que se masturbava, eu ensinei ela a ir ao banheiro, porque não podia fazer isso na frente das pessoas. Então, assim, mas eu entendi que que ele precisava fazer, ter essa ejaculação, né? E a partir daí ter um contato com o mundo de fora, e que não tinha nada a ver com sexualidade, é algo que precede a sexualidade. Existe no movimento inicial de existência, na vida interna, existe, como na psicanálise, a pansexualidade, oral, anal, etc. E, na verdade, não é uma sexualidade semelhante ao adulto, que visa um encontro. É uma manifestação de vida que é acompanhada por uma erotização, mas não é uma sexualidade ainda. É algo que precede a sexualidade. E a leitura que se tem de fora é como se sexualidade fosse, como se agressividade fosse, e assim por diante. Na verdade, são comentários, e precisaria ver um caso muito específico. Uhum. Ah, muito interessante. Obrigada. Bom, acho que a gente chegou aqui no nosso teto, né? Então, vou agradecer, né, ao Isaac e à Patrícia pela palestra, pelos esclarecimentos e pela participação. Muito obrigada. Obrigada a vocês também, viu, pelo espaço. Obrigada. Então, deixa eu encerrar aqui a gravação.